Olá, aqui é o professor Edgar, continuando com o treinamento em simulador virtual. Nessa videoaula eu vou falar sobre uma ferramenta integrante do Multisim, que é o Outboard. Para que serve essa ferramenta? Para projetar placas de circuito impresso. Esta vai ser a primeira de diversas videoaulas que eu quero postar a respeito para a gente se familiarizar com a ferramenta. Então, vou partir de configurações bem básicas e circuitos bem básicos e só vou analisar nesta videoaula a tecnologia PTH. PTH é aquela tecnologia em que eu preciso fazer furação na placa de circuito impresso, inserir o componente e fazer a soldagem. Muito bem. Vamos partir aqui, então, de um projeto novo no Multisim e eu quero construir aqui um circuito. Vou simular, mas eu quero também projetar a placa de circuito impresso dele. Então, vou fazer um circuito bem simples. Eu vou fazer uma associação série paralela de resistores. Aqui alguns cuidados, muito importantes. Então, place component. Veja bem, quando eu fazia simulações anteriormente e não me preocupava em construir placa de circuito impresso, para inserir, por exemplo, resistor aqui, eu utilizava essa opção aqui, ó, que é o chamado Rated Virtual. Então, se eu clicar aqui, eu tenho um resistor virtual, mas vejam um detalhe importante, eu não tenho aqui o package dele. Então, eu não tenho condições de construir placa de circuito impresso, de projetar placa de circuito impresso. Somente vai servir para simulação. Perfeito. Se eu não precisar da placa de circuito impresso, eu posso utilizar qualquer tipo de componente que esteja aqui em Rated Virtual. Nenhum problema. Mas eu quero fazer a placa, quero projetar uma placa de circuito impresso. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Fechar isso aqui. Place Component. All Groups. E eu vou selecionar aqui o resistor. O resistor. Vou deixar esse resistor de 1K mesmo. Olha o detalhe importante aqui, ó. Aqui tem as opções de package. Para que servem essas opções? Por exemplo, se eu escolher essa opção, eu tenho um determinado tamanho de resistor, uma determinada dimensão de resistor que está relacionada com a sua potência de dissipação. Aqui, por exemplo, é um resistor de tamanho maior. Tudo isso influi por conta do distanciamento dos furos que eu tenho que prever na placa de circuito impresso. Eu vou colocar esse valor aqui de package, depois a gente vai fazendo uma análise mais profunda. Então, vamos dar um OK. Vocês observem o seguinte, vou colocar 3 resistores. Observem o seguinte, que ele tem a cor azul. Se eu, por exemplo, não colocar nenhum package aqui, é a mesma coisa de que utilizar um rated virtual, um componente rated virtual. Só para vocês terem uma ideia, ó. Veja bem que ele está em preto aqui, ó. Não tem package associado. Então, não vai funcionar para placa de circuito impresso. Eu vou fazer a interligação. E vou colocar aqui um resistor em paralelo com esses 3 aqui. Então, aqui, Place Component. Vou deixar um resistor de 1K mesmo, só que aqui eu vou utilizar um package maior. Depois a gente vai ver como é que isso vai funcionar. Deixar esse package aqui. Vou fazer a ligação. Muito bem. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero colocar aqui um conector para futuramente eu inserir aqui ou uma fonte ou qualquer instrumento para fazer medição.
Então, vou escolher um conector do tipo header. Aqueles conectores tipo DuPont. Component. Então, esta opção aqui, Headers Test. Veja que eu tenho vários tipos de conectores. E eu vou escolher um com 2 pinos só, não preciso mais do que isso. Então, eu vou escolher esse aqui, ó, 1x2. Observe que o package dele já está definido. Vou dar um OK. Posicionar corretamente. Meu circuito está prontinho. Eu posso fazer tanto a simulação como a construção da placa de circuito impresso. Vamos partir para a construção da placa de circuito impresso, porque simulação nós já sabemos como se faz. Tem alguns detalhes aqui que são interessantes. Vamos dar uma observada. Por exemplo, eu vou editar esse componente aqui. Observe aqui que tem o package dele. Mas eu quero saber que tipo de package é esse. Então vamos lá. Eu vou editar. Vou selecionar da base de dados principal e aqui está ele. Ó. Exatamente esse package aqui. Muito bem. Eu vou agora editar esse aqui. Vocês vão verificar que esse package é maior, porque eu estou pressupondo que esse resistor dissipe maior potência. Então, propriedades, mesma coisa. Observe, esse resistor é maior. Depois eu vou entrar em detalhes a respeito dessas dimensões. Vocês vão ver que legal os recursos que o Ultiboard pode oferecer. Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui é um conector tipo DuPont. Aqui tem os pinos, né? Furação. Essa furação obedece padrão internacional, padrão ISO. Muito bem. Aqui já está prontinho para fazer a exportação para o Ultiboard. Eu posso dar uma observada no netlist aqui. Então, eu tenho essa opção aqui. Está tudo em ordem. Não tem nenhuma informação de erro. Posso fechar e vou exportar agora para o PCB, ou seja, para o Ultiboard. Transfer to Ultiboard. Veja bem, eu tenho as duas versões instaladas aqui no meu computador. Eu vou escolher esta versão porque é essa a versão do meu esquemático, do multisim esquemático. Ele vai pedir para salvar. Eu vou salvar aqui como PCB. Então vamos por teste. PCB. Abrir o Ultiboard. E aqui tem o netlist. Está tudo em ordem, nenhuma informação de erro. Layers que eu vou trabalhar mais adiante, nas próximas videoaulas nós vamos explorar esses layers. Vamos dar um OK. E aqui ele criou a placa, contorno da placa e aqui os componentes. Então você percebe que a placa é bem grande. Depois a gente vai redimensionar essa placa. Muito bem, eu tenho na realidade são 3 formas para se colocar esses componentes na área de trabalho. Uma delas é essa aqui, selecionando tudo e arrastando para a área de trabalho. Um detalhe muito importante que eu preciso avisar vocês, eu vou falar disso agora, é em relação a essas ferramentas aqui. Veja bem, desabilitei todas. É muito importante eu habilitar de acordo com o tipo de função que eu vou utilizar no meu projeto. Por exemplo, está tudo desabilitado. Se eu quiser selecionar isso aqui, eu não vou conseguir. Como eu já tenho prática em
no Outboard, então eu sei que essa ferramenta é o que faz isso. Ó. Para quem não tem prática, eu aconselho deixar todas as ferramentas aqui habilitadas. Ó. Todas essas opções habilitadas. Mais adiante, quando começarmos a pegar prática no desenvolvimento de projetos no Outboard, então a gente pode analisar cada uma dessas ferramentas, qual é o papel delas. Muito bem. Outra opção seria individualmente colocar componente na área de trabalho. E outra seria aqui. O Multisim, ele tem um algoritmo que permite que quando eu clico nesse botão, nesse ícone, ele automaticamente joga tudo para a área de trabalho. Porém, existem alguns erros. Esses componentes estão muito próximos entre si. Então, existe aqui um círculo vermelho que indica erro. E nós verificamos isso no DRC. Eu vou clicar aqui no DRC. Observa aqui, ó. Esses componentes estão muito próximos. Então, eu vou afastar. Ó. Já desapareceu aqui a informação de erro. Veja bem, eu tenho dois componentes aqui próximos desse resistor. Então, a hora que eu afastar esse resistor, as duas informações desaparecem. Está aqui. Muito bem. Essa é uma disposição que eu não gosto. Então, eu aconselho, sempre que possível, utilizar a disposição do seu esquema. Então, vamos lá. Aqui está o esquema. Então, vamos posicionar os componentes R1, R2 e R3, R4 em paralelo com todos eles e o conector. Fica muito mais prático para você depois fazer o traçado das trilhas. Então, eu vou posicionar aqui. Então, esse aqui é o R4. Aqui está posicionado, os componentes posicionados de acordo com o esquema. Muito bem, eu tenho um recurso muito legal aqui. Ó. Eu quero ver como é que fica a disposição desses componentes em um layout tridimensional. Observe ó, esse R4 aqui, ó, o encapsulamento dele, ó, o packet dele é maior do que os demais. Aquele que eu comentei com vocês na hora de inserir na área de trabalho. Escolhi um packet maior. Eu tenho como fazer a edição dele. Ó. Properties, certo? Tenho aqui posição dele, tenho os atributos, part, tá vendo? Ó? E aqui, que é legal, é que ele me dá a distância entre os pinos. Essa distância ela é dada em 1000. Se eu quiser ela em milímetros, é só clicar aqui. Ó. E eu tenho aqui em milímetros, 16 milímetros. Eu posso fazer isso com qualquer componente na minha área. Eu quero mostrar aqui a visualização tridimensional dele. Então, eu venho nesta opção, ó, View 3D, e está aqui, ó, posicionamento dele. Muito bem, eu tenho duas opções aqui. Eu posso trabalhar simultaneamente com esquemático e com o 3D, ou eu posso eliminar o 3D. Eu vou eliminar o 3D, porque eu preciso agora redimensionar o tamanho da placa. Vocês viram que a placa é enorme para essa quantidade pequena de componente. Então, o que eu vou fazer? F7. E eu vou fazer o seguinte. Este layer aqui é o que nós chamamos de Board Outline. Então, esse aqui, Board Outline. Eu vou botão direito do mouse e vou selecionar. E aqui, ó, em qualquer uma desses cantos aqui que estão preenchidos, eu posso arrastar e redimensionar o board, ou seja, o tamanho da minha placa. Prontinho. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um zoom geral. Novamente, pressionando a tecla de atalho F7. Está aqui.
que me resta fazer agora? Roteamento. Eu vou falar só sobre roteamento manual por enquanto. Eu gosto mais de fazer o manual, mas ele tem um roteamento automático. Depois, nas próximas videoaulas, a gente vai ver como é que funciona. Então, vamos lá. Eu estou pressupondo aqui uma placa de face simples, então eu vou utilizar um layer chamado Copper Bottom. Significa o seguinte: Copper Bottom é a parte cobreada, e lá onde vão acontecer as trilhas. Então, Board Outline, eu vou escolher Copper Bottom. E aqui, ele já me dá a largura da trilha automaticamente, por padrão. Milésimo de polegada, ou seja, em milos. E aqui eu posso definir, né, em milímetros. Deixar em mils. Eu vou traçar essas conexões aqui, ó. Então, para isso, veja bem, eu tenho essas ferramentas que nós vamos ver depois como é que se utiliza. Vamos aqui usar esta ferramenta que faz o traçado da linha. Clico aqui e clico aqui. ESC para sair do comando. Aqui é a mesma coisa, ó. ESC para sair do comando. Aqui. Observe aqui, ó. Essa linha aqui, que ela era amarela, ela se torna branca. Significa que eu estou no roteamento certo. Vamos lá. E essas linhas amarelas, o que significa? Essas linhas amarelas têm esse nome aqui, ó, Rat's Nest, que é justamente o percurso que a trilha deve fazer para interligar os componentes. Muito bem, vocês viram que eu interliguei aqui os componentes utilizando um padrão default. Então, vou fazer o seguinte, eu quero ligar esse conector aqui com linhas mais grossas. Então, eu posso optar por mils, ou seja, milésimo de polegadas, ou milímetros. Vou optar por milímetro. Vou colocar, por exemplo, 0,5 milímetros. Olha o que eu vou fazer aqui, ó, 0,5, e dá um Enter. Automaticamente ele já ajusta aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar? Ferramenta Line. Vocês vão ver que essa linha vai estar mais grossa. Aqui, ó. Quando eu clicar aqui, vocês observem que esse Rat's Nest vai mudar de cor, ó. Percebe, ó? Mudou de cor. Então, ele pode já ser conectado nesse terminal. Quando eu conectei nesse terminal e estiver tudo em ordem, somem os Rat's Nest. Rat's Nest. Some. Vamos dar uma olhada no 3D? Está aqui. Parte de cima. E aqui a parte de baixo. Muito bem, vamos ficar por aqui nessa videoaula. Antes eu vou mostrar para vocês como é que salva o circuito. Então vamos lá. Para salvar o circuito, File. É evidente que eu tenho que sair daqui, né? Espera um pouquinho só. Isso. File. Salvar como. E aqui eu posso utilizar outro nome. Se eu quiser, eu posso deixar esse nome mesmo. Então, eu vou colocar PCB final. Está salvo. Então, veja bem, ó. Eu mantive aqui o meu esquema. Quando eu sair do programa, eu posso salvar isso aqui como esquemático, sem problema nenhum. Então, vamos lá. File. Salvar como. No desktop mesmo. Teste. Vou deixar como teste. Ó. Teste 1. Pronto.
esse é o nome que vocês acharem mais conveniente para o projeto que vocês estiverem fazendo. Porque, às vezes, você está desenvolvendo um projeto para simulação e quer desenvolver um projeto, ou seja, acrescentar algum tipo de componente para fazer a placa de PCB, né, a placa de circuito impresso. Então, na realidade, esse nome que você dá aos arquivos depende muito do tipo de projeto, de como você quer tratar esse projeto, ok? Como que você quer nomear esses projetos. Muito bem. Outro aspecto importante aqui é o seguinte, vamos visualizar isso aqui. Como é que fica se eu quiser imprimir isso aqui? Então, print. Olha, veja bem, aqui eu tenho esses layers aqui, copper bottom, silk screen top, que mostra os labels. E aqui, então, o copper bottom, ele vai mostrar as trilhas. Eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Veja bem, esses layers aqui, ó, quando eu clico aqui, eu vou imprimir separadamente cada um desses layers. Desabilitando essa caixinha, então eu vou ter um preview aqui, eles estão sobrepostos. Eu tenho uma visão geral aqui, ó. Essa é uma visão geral que eu tenho. Se eu fizer isso aqui, deixa eu fechar aqui, eu vou imprimir layers individualmente, ó. Veja que não aparecem mais os componentes. Então, aqui, ó, eu só estou imprimindo o copper bottom. Então, voltando, para ficar bem claro, vou desmarcar essa caixinha, vou dar um preview. Olha, aqui me aparecem os componentes, ó. Muito bem. Era isso que eu queria passar para você nessa videoaula. E vamos aí dar uma continuidade, né? Explorar mais recursos. E na próxima videoaula nós vamos fazer a edição de pads, edição de trilhas e vamos trabalhar também com tecnologia SMT. Ok, pessoal? Obrigado por ter assistido essa videoaula. Obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!